vocês que sejam muito bem-vindos aqui no Brasil novamente. Então, eu quero acolher a cada um de vocês e que vocês recebam um abraço de toda a RCC Brasil, agora no coração de cada um de vocês. É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu tive em um outro momento pregando no grupo de oração, então para mim é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, querida família carismática. Hoje a Dayana me pediu para vir aqui para dar essa formação para vocês, como o Bruno já falou, é aniversário dela hoje, né? Então nós estamos com o coração rendido de gratidão a Deus pela vida da Dayana, essa serva fiel que tanto tem colaborado para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. Irmãos, eu me chamo Eliane Noronha, participo do grupo de oração Beata Helena Guerra, aqui na Arquidiocese de Maceió, capital alagoana. Sou casada há 10 anos, não tenho filhos ainda. E nesse tempo o Senhor me chamou para colaborar, juntamente com a Dayana, com a Comissão Nacional de Formação, que é responsável por elaborar todo o material do processo formativo e também aqueles materiais de ministérios e tudo que referente à formação da RCC Brasil, a formação dos servos da RCC Brasil. Então, nesse tempo, eu estou colaborando também com a formação, com a comissão de formação. Nós vamos falar hoje sobre carismas. A Dayana, semana passada, deu uma introdução, né, do que seria carisma, dos dons infusos, efusos, falou sobre este conceito e hoje nós vamos falar sobre os carismas de inspiração e revelação. Então, nós chamamos os carismas paulinos, né? É bem conhecido pelos carismas paulinos. Eu queria convidar você a pegar a palavra de Deus na 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. 1 Coríntios 12, 4. Nós vamos falar sobre os dons carismáticos, nós conhecemos, ou também como os dons paulinos, né? São Paulo fala muito desses dons, dos 9 dons, dos quais nós utilizamos muito bem nos nossos grupos de oração. Então, todos já têm em mãos a palavra de Deus? Ok. A palavra vai dizer assim: diversidade e unidade dos carismas. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Ao outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós precisamos compreender que há uma diversidade de dons e de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Primeira coisa que nós precisamos saber: para que servem os dons e os carismas? Para a unidade da igreja. Os dons e os carismas que nós recebemos, eles devem ser colocados a serviço dos nossos irmãos. Desses 9 dons, desses 9 carismas que nós escutamos aqui São Paulo relatar no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos nos deter em 6.
Os outros 3 vocês verão próxima semana, eu acredito que com a Dayana. Então, quais são os 6 carismas que nós vamos ver? Primeiro, nós vamos entender que os carismas, eles são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo são os dons de inspiração, que são profecia, línguas e interpretação das línguas. Segundo grupo dos carismas é os de revelação, ou seja, discernimento dos espíritos, palavra de ciência, palavra de sabedoria. O outro grupo que nós vamos denominar os carismas são os dons carismáticos de poder ou de obras, nós assim o chamamos, que é fé, cura e milagres. Hoje nós vamos nos deter nos dons de inspiração e de revelação, línguas, profecia, interpretação das línguas, discernimento dos espíritos, palavra de ciência e palavra de sabedoria. Então, o primeiro dom, eu só preciso que vocês me avisem, irmãos, quando estiver perto de acabar, tá? Eu estou sem horário aqui. Então, o primeiro dom que nós vamos falar, nós consideramos, por muitos anos, muitas vezes falamos assim, o dom de línguas é o menor de entre todos os dons. Mas aí nós fazemos uma reflexão. Quando nós oramos em línguas, é o Espírito que ora em nós. Então, nós consideramos pouca coisa o Espírito orar em nós, né? Será que o Espírito orar em nós é menor que qualquer outro dom? Mas esse é um dos mais simples de todos, porque muitos oram em línguas, né? Quase que toda a Assembleia Carismática ora em línguas. São muito poucos os irmãos que nós temos que não oram em línguas. Nossa, Eliane, pode existir um carismático que não ora em línguas? Sim, pode. Porque o Espírito Santo dá o dom a quem ele quer, como lhe apraz. São Paulo escreveu isso e nós acabamos de ler. Então, o dom das línguas, ele é a porta de entrada para todos os outros dons. Nós vamos ver isso no ciclo carismático. Então, ele abre a porta para todos os dons. E aí nós vamos entender que em Pentecostes, na manhã de Pentecostes, isso vai acontecer, né? A forma mais própria que nós temos, mais concreta de falar sobre isso, é da manifestação dessa oração em línguas na manhã de Pentecostes. É o relato mais concreto que nós temos, né? Que nós conhecemos é sobre o dom da oração em línguas na manhã de Pentecostes. No Pentecostes aconteceu essa primeira manifestação do dom de línguas, que se tem, né? Que se tem mesmo constatado que aconteceu, né? E aí nós vamos ver em Atos, no capítulo 2, no versículo 4. Depois de Pentecostes, né? Depois dessa ação de Pentecostes, o dom de línguas se difunde entre os cristãos. E era muito comum nos primeiros séculos. Eu acredito que quem passou pela perseverança, né, pelas apostilas de perseverança, vai ver esse relato, né? Ele era muito comum nos primeiros séculos. Depois, por uma questão de muita, como nós poderíamos dizer, as pessoas estavam usando os carismas de forma inadequada, aí a igreja foi tomando algumas providências, nós passamos um tempo meio que frios, mas os carismas, eles nunca deixaram de acontecer na vida da igreja, dentre eles a oração em línguas também. Então, nos primeiros séculos era muito comum os cristãos orarem em línguas, né, manifestarem esse carisma. Outra coisa que nós precisamos saber, o dom de línguas aprofunda a oração e a união com Deus. A minha oração em línguas, ela aprofunda esta minha intimidade, esta minha oração e união com o Senhor. Nós, né, nós sabemos, nós entendemos isso, que quando nós oramos, é o Espírito que ora em nós, é Ele que vem em nosso auxílio com gemidos inefáveis, porque nós não sabemos como pedir, nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Então, em primeiro lugar,
A oração em língua, esse carisma, é para glorificar a Deus, tá? Depois, é um carisma em virtude do qual o crente fala a Deus ao impulso do Espírito Santo, ou seja, o Espírito que ora em nós. Em terceiro lugar, é um carisma de oração e louvor. Nós podemos não saber aquilo que nós estamos rezando, o outro, mas nós podemos colocar uma intenção nessa oração. Então, por vezes, vai ser sempre uma oração de louvor, uma oração de agradecimento, e depois é um carisma de bênção e ação de graças. É onde eu glorifico a Deus na minha oração. E ela vai me edificando, porque a oração em línguas, ela serve justamente para edificar a nós mesmos. Nós vamos ver que é diferente do canto ou da profecia em línguas, que é para toda a assembleia. Mas a minha oração em línguas, ela serve para me edificar. E aí, Yves Congar, um grande teólogo da igreja, cardeal teólogo da igreja, ele vai dizer assim sobre essa questão da oração em línguas. Olha o que ele escreve. Não é uma oração da razão, da inteligência, mas do espírito. Se eu oro em línguas, o meu espírito está em oração. A oração em línguas é uma oração do coração. Santo Agostinho vai dizer que é uma oração de júbilo, quando nós não sabemos mais o que dizer. Então, é a nossa alma que rejubila no Senhor. E aí, Yves Congar continua dizendo assim, é uma oração do coração. Essa forma de oração é essencialmente um louvor concedido pelo Espírito Santo, como sinal de uma nova irrupção da graça. Ela contribui muito entre aqueles que a praticam, não somente para fazê-los entrar numa oração contínua, uma oração do Espírito, segundo o Espírito, mas para fazê-los crescer na edificação pessoal. Isto é nessa lenta transformação, frequentemente insensível, onde todo ser, toda a vida se torna oração expressa da filiação divina. Isso vai nos dizer um grande teólogo, um grande cardeal da igreja, Yves Congar. Ou seja, ela vai me edificando aos poucos. Não é um transformar de uma hora para outra, mas ela vai transformando a minha vida aos poucos, ela vai me edificando, vai me fazendo ter uma intimidade maior com a Santíssima Trindade, com a pessoa de Jesus, né, com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, eu vou tendo essa relação ainda maior, essa intimidade ainda maior, a partir da oração em línguas. E aí, nós entendemos também que existe 2 tipos de oração em línguas. Primeira, é aquela que nós chamamos de glossolalia, ou seja, é aquilo que aconteceu na manhã de Pentecostes também, né? Vem o Espírito Santo sobre eles, eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar também em outras línguas. E a isso nós chamamos de glossolalia. Coisa que acontece nos nossos grupos de oração, nos eventos da renovação carismática, entre nós, é muito natural. Nós rezamos, fazemos o ciclo carismático, logo nós estamos orando em língua no ciclo carismático. Então, isso é muito comum. A esta prática nós chamamos de glossolalia. Existe uma outra prática que nós chamamos de xenoglacia. São nomes estranhos, não é? Mas foram os nomes que foram dados. Então, existe glossolalia e xenoglacia. O que é isso, Eliane? É quando alguém, xenoglacia é quando alguém ora em uma língua desconhecida, mas é uma língua que existe. Por exemplo, eu não entendo nada de inglês. Eu sou péssima no inglês. Mas, de repente, eu estou em uma assembleia nos Estados Unidos e alguém começa a falar em inglês e eu começo a entender tudo que a pessoa está dizendo. Eu não sei inglês. Aquela língua existe, mas eu estou compreendendo aquilo que a pessoa está dizendo. É aquilo também que aconteceu na manhã de Pentecostes, quando os judeus piedosos vão dizer, mas eles não falam na língua materna deles e nós entendemos?
a este evento nós chamamos de xenoglacia. Então, a pessoa ora em uma língua desconhecida para ela, mas alguém da Assembleia consegue interpretar, consegue entender aquilo que está se dizendo. Por exemplo, alguém ora em latim. Muita gente não entende latim, mas a pessoa está lá e compreende aquilo que o outro disse, né? E aí nós vamos entender que a matéria-prima para que isso aconteça, para o dom das línguas, a matéria-prima é nós oferecermos a nossa boca. É deixarmos que o Espírito Santo haja em nós. Porque muitas vezes a gente pensa assim, quando a gente chega no grupo de oração. Todo mundo reza estranho. Eu não consigo rezar desse jeito. Então eu acho que alguém vem, mexe na boca e faz alguma coisa, né? A primeira impressão que a gente deve ter. Não. Nós emprestamos a nossa boca, a nossa língua, os nossos sons para o Espírito Santo. E o resto quem faz é ele. A ação é dele, mas também precisa ter uma matéria-prima oferecida para ele. A nós cabe oferecermos, darmos esta liberdade para que ele possa agir em nós. Ela é também um dom de unidade entre os cristãos. Irmãos, nós precisamos nos recordar das nossas assembleias de oração. Como é lindo quando nós estamos rezando no Espírito, orando no Espírito, e aí aquela assembleia ela está em conformidade, ela está em constante unidade, diferente daquilo que aconteceu em Babel. Era uma confusão de línguas, né? Mas a oração em línguas, ela nos une, ela nos faz ela causa a unidade entre o povo. Então, nós precisamos compreender isso também. Algo que eu queria dizer aqui, nós escutamos muito e por muito tempo, nós falávamos assim, e aí eu queria corrigir aqui. Vamos orar na linguagem dos anjos. Nós falamos muito isso, né? Nós não falamos na linguagem dos anjos. Nós oramos no Espírito. Então, isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Nós não falamos na linguagem dos anjos, nós oramos no Espírito, porque é o Espírito que ora em nós. É o Espírito que vem em auxílio à nossa fraqueza. Agora, qual a diferença entre oração em línguas e o dom da interpretação das línguas? É muito simples, né? Para nós, isso é muito simples. A oração em línguas, ela é algo que edifica a mim. A interpretação das línguas, ela é algo que edifica toda a Assembleia. Por quê? Porque nas nossas assembleias, muitas vezes, ocorre, né, essa oração ou canto em línguas, mas isso sempre vem acompanhado de uma profecia. Ou a própria pessoa fala, né, a própria pessoa vai falar aquilo que o Senhor falou naquele canto ou naquela oração, ou alguém do meio da assembleia vai fazer essa interpretação, né? Vai interpretar essa oração. Então, existe essa diferença. Nós chamamos até profecia em línguas, mas, na verdade, é o dom das línguas que ali está sendo interpretado. Então, alguém está orando na assembleia, toda a assembleia está orando, e aí vai, aos poucos, uma voz vai se sobressaindo das demais. E isso é muito lindo, porque nós vamos entendendo que nós precisamos silenciar. E, de repente, toda a assembleia silencia, e aí aquela pessoa ela começa a orar, né? A falar, a cantar em línguas. Logo em seguida vem a interpretação, né? Logo em seguida o Senhor vem confirmando aquilo que ele falou nesse dom da interpretação das línguas. Então é muito importante a gente entender isso. Não é que agora a gente vai orar em línguas e tem que ter alguém do nosso lado para interpretar aquilo que nós estamos orando. Não. A oração em línguas, ela edifica a mim. A interpretação das línguas é para a assembleia. Porque Deus quer, assim,
falar com o seu povo. E ela sempre vem acompanhada de uma confirmação. Isso é muito importante nós entendermos, irmãos. Tudo que nós profetizamos vem sempre acompanhado de uma confirmação. Um outro dom, ainda, é o dom da profecia. Esse, eu acredito que é um dos mais temidos, né? É o dom da profecia. Às vezes o Senhor quer falar, nós ficamos nos segurando, né? Então, o dom da profecia. O carisma da profecia é um dos meios que o Senhor tem para se comunicar com o seu povo. Então, Deus vai falar por meio do profeta, porque ele quer comunicar-se com o seu povo. Para que nos serve o dom da profecia? O que Deus quer quando ele fala por meio do seu profeta? Ele quer sempre corrigir, encorajar, exortar, né? Então, serve para tudo isso, instruir o seu povo. A profecia, ela vai sempre fazer isso conosco. Ou Deus quer consolar o seu povo quando nós estamos sofrendo demais e aí o Senhor vem consolar o seu povo. Ou Deus quer corrigir a nós também por meio de profecia. Ou então o Senhor quer exortar a cada um de nós por meio de profecia, instruir a cada um de nós por meio de profecia. Então, o Senhor sempre vai se utilizar desta forma para falar ao seu povo. Claro que o Senhor tem muitas outras formas de falar ao seu povo, mas a profecia é uma das formas que o Senhor tem para falar diretamente com cada um de nós. O exercício do dom da profecia. O dom da profecia é a faculdade de acolher, ou seja, eu acolho no íntimo, no meu pensamento, e transmitir em palavras inteligíveis a vontade de Deus. Então, Deus fala no íntimo do meu pensamento, e aí eu vou transmitir estas palavras agora de forma inteligível, de forma vernácula, para o povo. Aquilo que Deus quer falar para o povo, né? As revelações de Deus para o seu povo. Então, é o exercício do dom da profecia. A profecia não se refere necessariamente ao futuro. Às vezes a gente acha que é uma adivinhação, né? Um método de adivinhação, de prever o futuro. E necessariamente não é isso. Deus pode revelar alguma coisa do nosso futuro, para o nosso futuro, se assim Ele quiser. Mas não é essa prática, né, de adivinhações, de Deus vai revelar agora o que eu quero saber para 2021. Não. Isso nós aprendemos com a escuta profética, escutando o Senhor daquilo que Ele quer para a nossa vida. Então, a profecia não se refere necessariamente ao futuro. Não é uma espécie de adivinhação. Não pode contradizer a verdade revelada. Nós precisamos entender isso. As profecias, elas não podem contradizer as verdades reveladas. Elas não podem ser contrárias. Aquilo que a palavra de Deus revelou, aquilo que a tradição da igreja já revelou, já disse, já falou, e ela não pode ser contrária àquilo que diz o magistério da igreja. Uma vez uma pessoa falou assim no grupo de oração: o Senhor está me revelando, vocês prometem que não vão rir. O Senhor está me revelando que agora vai ter o evangelho de fulana de tal. Era de alguém que estava no grupo de oração. Então, assim, é uma coisa que contradiz, né, que é contrária àquilo que é a nossa verdade de fé. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado, nós sabemos disso. Então, nenhuma profecia ela pode contrariar aquilo que a palavra de Deus, que o magistério e a tradição já ensinaram a nós. E aí nós vamos vendo que um grande local, né, assim, eu falaria que é o espaço privilegiado para isso acontecer, além dos nossos encontros, é no nosso grupo de oração. A partir do nosso ciclo carismático. O ciclo carismático vai preparando
todo o ambiente para que isso aconteça. O louvor, a oração em vernáculo, a oração em línguas, né? Depois de todo esse louvor, essa oração, esse momento de graça, o grande silêncio, para que nós possamos escutar aquilo que Deus quer falar para nós. Por meio de profecia, por meio de inspirações, por meio de revelação, né? Por meio de tantas outras formas que o Senhor tem, mas essa vivência do ciclo carismático, esse abrir-se ao ciclo carismático é um dos momentos em que vai nos preparando para viver bem esta ação de Deus na nossa vida. Deus quer manifestar-se ao seu povo. Constantemente Deus quer falar ao seu povo. A nós cabe ter esta docilidade. A nós cabe abrirmos o nosso coração, cedermos a nossa inteligência e os nossos pensamentos e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, o ciclo carismático é um dos grandes momentos para que isso aconteça, o silêncio. Nós vivemos num mundo tão conturbado que quando nós paramos e ficamos conosco mesmo, né? A pandemia nos revelou isso. Precisávamos ficar em casa conosco mesmo e aí a gente tinha uma sensação de que ia morrer. Nosso momento de silêncio é muito importante, porque é nele que Deus vai se manifestando. É nele que Deus quer falar para o seu povo. E aí nós vamos vendo que, diante disso, quando isso vai acontecendo, né, quando tudo isso vai acontecendo no ciclo carismático, momento de silêncio, Deus se manifesta ao seu povo. Deus vai falar ao seu povo. Cabe ao profeta ser dócil ao Espírito Santo e transmitir com fidelidade aquilo que Deus está revelando ao seu povo. Existem alguns tipos de profecias que nós precisamos discernir. Para isso, nós vamos precisar de um outro dom que auxilia todos os outros dons, chamado discernimento dos espíritos, mas nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, os tipos de profecias que tem é a não profecia, que são palavras que da mente humana, as palavras que nós vamos, né? Às vezes nós estamos com muita vontade de falar algo e aí no momento de silêncio nós colocamos para fora. E isso não é profecia. Então existe essa não profecia. A outra é a falsa profecia, que vem do demônio. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Aquelas inspirações que não vêm do coração de Deus, que contradizem aquilo que o magistério, a escritura e a tradição vai dizer, aquilo que causa um mal-estar na assembleia. Eu não sei vocês, mas existem momentos de oração que causam um mal-estar na gente, que assim, a gente pensa assim, tomara que termine logo. Eu já não aguento mais. Essas falsas profecias, essas inspirações que vêm da parte do demônio, nós precisamos compreender bem para discernir aquilo que vem de Deus e o que não vem. As profecias longas, Deus deu uma inspiração, a pessoa ela falou, mas aí ela se empolgou tanto que ela continuou falando, né? Ela continuou falando, se perdeu no meio do caminho. Então essas são as profecias longas. Depois, as profecias influenciadas por devoções. A gente está no meio de uma oração e alguém fala assim: agora o Senhor está revelando que quer que todo mundo seja devoto do Sagrado Coração de Jesus. É uma profecia influenciada por uma devoção, porque a pessoa até pode ser devota do Sagrado Coração de Jesus, não tem problema nenhum. Mas ela também não pode induzir as pessoas como se fosse uma ordem de Deus, porque nós somos muito livres para sermos devotos de quem nós queremos, né? Se nós precisamos rezar por um tempo ao Sagrado Coração de Jesus, a qualquer outra devoção, isso nós aprendemos nas estratégias de oração que são feitas pelos nossos grupos de oração, as nossas dioceses, os nossos estados, enfim, sucessivamente. Mas as profecias inspiradas por devoções, nós precisamos ter muito cuidado também com elas, porque são profecias que vêm apenas do coração das pessoas e não do coração de Deus. 3 coisas importantes para discernir
uma profecia. E aí nós precisamos estar atentos a isso. A primeira é observar se ela contradiz a Sagrada Escritura. Segundo, perceber as impressões que ela causa na Assembleia. Se ela causa paz, alegria, contrição, medo, angústia, ansiedade, etc. E a terceira é esperar que ela seja confirmada por outras pessoas. Quando o Senhor nos dá uma profecia, alguém sempre vai dizer assim, eu confirmo. Então, nós precisamos estar atentos a estes 3 passos. Observar se ela não contradiz a Sagrada Escritura ou a doutrina da igreja. Observar qual é o impacto que ela causa na Assembleia, qual é a reação das pessoas diante daquilo que foi dito. E também, esperar que ela seja confirmada. Então, são 3 coisas muito importantes que nós precisamos entender na profecia. Agora nós vamos falar dos dons de revelação. Os dons de revelação, começando pelo discernimento dos espíritos. Eu confesso a vocês que eu tinha muito medo, quando eu entrei na renovação carismática católica, quando alguém falava assim, discernimento dos espíritos. Eu falava, pronto, agora vai vir uma legião atrás de mim. Isso era só uma questão de falta de informação. Aí depois eu fui entendendo que o discernimento dos espíritos, ele nos auxilia diante de tudo que nós vamos fazer. Este é um dos dons, eu falava isso para um padre pela manhã, logo cedo. Nós conversávamos e eu dizia, pede ao Senhor o discernimento dos espíritos. Isso é é a chave que nós precisamos ter para resolver aquilo que nós precisamos. Revelar significa tirar o véu, ou seja, descobrir, deixar vir claro algo que estava escondido. Revelar ainda é mostrar o que é real, fazer conhecer o que era ignorado ou secreto, manifestar a verdade. Tudo que está às escondidas virá às claras, vai dizer a palavra de Deus. Então, o dom do discernimento dos espíritos, ele vai nos ajudar nesse processo de discernimento. Ou seja, o dom do discernimento dos espíritos, que provém da presença e da ação do Espírito Santo, ele nos permite examinar e discernir, perceber, identificar em nós, nos outros, nos lugares, nos objetos, tudo aquilo que é de Deus, do humano ou diabólico. É o dom do discernimento dos espíritos que vai ser o nosso termômetro para medir todas essas coisas. Às vezes a gente vai a algum lugar e fala assim, eu não estou me sentindo bem. O dom do discernimento do espírito vai nos auxiliar nisso. Por muitas vezes, certamente nós passamos por isso, né? E aí vai passando despercebido. A gente dá uma outra desculpa porque nós não queremos dizer que o Senhor precisa nos orientar nisso, nesse dom do discernimento dos espíritos. Mas ele é muito importante, irmãos, para cada um de nós. E aí, ele é um dom que nos abre os olhos para o mundo invisível. São Paulo, carta aos Efésios, vai nos dizer que nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas nós lutamos contra as forças do mal espalhada pelos ares. Só consegue ver essas forças do mal espalhadas nos ares a partir de um olhar espiritual, a partir dessa graça do discernimento dos espíritos. É ele quem vai nos ajudar a perceber, né, a ver todas essas coisas. Podemos considerá-lo como protetor de todos os outros dons. Ou seja, ele vai auxiliar todos os outros dons, ele cuida de todos os outros dons. O dom do discernimento dos espíritos, na Sagrada Escritura, vai nos ensinar aquela passagem sobre Jesus e a samaritana.
né? Nós vamos ver isso, o dom de discernimento dos espíritos. Então, nós precisamos compreender bem, sobre Jesus e a Samaritana, não, sobre a predição da paixão. Nós vamos compreender bem isso, né? Quando o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo 31 e 33, vai nos ensinar. Respondeu Pedro dizendo que os sentimentos deles não eram de Deus, mas dos homens. Jesus responde a Pedro dizendo: afasta-te de mim, porque esses sentimentos não vêm de Deus, ele vem dos homens. Isso é discernir no espírito. Né? Pedro lá, todo cheio de compaixão, aparentemente, né? Dizendo que nada disso te aconteça, Senhor. E Jesus vai falar: vai para trás, Satanás. Porque isso que tu disseste não vem de Deus, vem dos homens. Então, nós precisamos pedir sempre ao Senhor esta graça de vivermos bem este dom do discernimento dos espíritos. Outra coisa muito importante outro dom muito importante, a palavra de ciência. Para que nos serve a palavra de ciência? Geralmente nós vamos ver ela ser manifestada depois de uma oração, né? Depois das orações da nossa assembleia, oração em línguas, vem o silêncio, tem profecia, mas geralmente ela também acontece a palavra de ciência após este momento. O carisma da palavra de ciência é uma revelação sobrenatural de algo que Deus conhece. E ele comunica fatos, acontecimentos, problemas e feridas ou qualquer outra matéria que não é de conhecimento humano. Nós vamos vendo isso nas nossas reuniões de oração. Nós estamos lá orando, fazendo nosso grupo de oração, nossa reunião. No momento de silêncio, o Senhor fala assim. Alguém sempre se manifesta e fala assim: o Senhor está curando alguém que está com problema tal. Isso é uma palavra de ciência. Né? Ou o Senhor vai revelar sempre um fato da vida de alguém. Por quê? Porque ele precisa curar esta pessoa. Porque ele precisa realizar esta cura para que a pessoa cresça ainda mais espiritualmente. Porque muitas vezes nós não crescemos espiritualmente, irmãos, porque em nós existem feridas que precisam ser curadas. Em nós existem marcas que precisam ser curadas. A palavra de ciência, ela vai nos ajudar a reconhecer isso. Então, nós, às vezes, estamos rezando por alguém, né? Nós rezamos por alguém e o Senhor vai mostrando, né? Vai dando este diagnóstico, né? O dom de ciência é justamente esse diagnóstico que nós fazemos. Às vezes, nós vamos ao médico, ele vai lá, examina tudo, nos dá o diagnóstico. Olha, você está com problema tal. A palavra de ciência é a mesma coisa. Nós rezamos pelas pessoas e Deus vai nos revelar aquilo que está no íntimo do seu coração. Deus que revela ao nosso coração, né, o Espírito Santo que penetra o coração do homem, é ele que vai nos revelando isso. O Espírito Santo penetra o nosso coração e vai nos dando, a partir dessa palavra de ciência, este diagnóstico do que a pessoa tem. Né? Por que situação ela está passando para estar como ela se encontra. Então, nós precisamos entender que a palavra de ciência, ela é um diagnóstico das causas que o Senhor vai nos mostrando, né? Nos revelando. Eu me lembro que eu comecei um processo de cura interior há algum tempo e uma das nossas irmãs da RCC de um outro estado e ela sempre ia me acompanhando. E eu tenho um problema muito sério com a questão de alimentação. Então, eu não como uma série de coisas, né? Eu não gosto mesmo de comer. Só que nós descobrimos que o meu problema não é porque eu não gosto de comer, mas é que
eu passei por algumas situações traumáticas na minha infância, que eu não me recordava o porquê. Então, Deus mostrou, Deus deu o diagnóstico, mostrou o que era, e agora nós precisávamos tomar uma direção, seguir uma direção a partir disso. Então, é isso que o Senhor vai fazendo nas palavras de ciência, no dom de ciência. Ele vai nos dar uma direção, ele vai nos mostrar aquilo que é o diagnóstico para o que nós precisamos fazer. Então, é a palavra de ciência. Depois, essa palavra de ciência, ela vem acompanhada do testemunho. Alguém fala aquilo que o Senhor falou na nossa assembleia, a pessoa para quem o Senhor falou confirma aquilo que foi falado. Nós precisamos entender como rezar por problemas desconhecidos, que existem muito no nosso meio, né? Às vezes nós estamos rezando e nós não sabemos como rezar. Então, existe uma forma com a qual nós precisamos rezar a partir disso. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, se nós não começamos a fazer as coisas como elas devem ser feitas, nós também nos perdemos pelo meio do caminho. Então, como que eu devo rezar por uma situação, Eliane, desconhecida? A primeira coisa, tentar dialogar com a pessoa. Nós não somos adivinhos, irmãos. O Espírito Santo vai nos revelar, é verdade, ele nos revela. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte, então. Nós precisamos manter um diálogo com essa pessoa, né? De saber, né? De reunir mesmo para que ela seja curada, os elementos que as fizeram chegar até ali, o que fez ela chegar até ali, o início da enfermidade, né? Como que tudo isso começou. Então, esse é um dos primeiros elementos que deve acontecer. Depois, ver o nível da enfermidade da pessoa. Se é uma questão psicológica, se é emocional, se é espiritual. Porque nem tudo é espiritual. Os nossos grupos de oração muitas vezes, né, e foram perseguidos por muito tempo por conta disso. Porque tudo nós levávamos para o lado diabólico. E não é, às vezes a pessoa está com um problema psicológico. E ela precisa ser ajudada. Então, é conhecer realmente qual é a causa desta situação, né? Se é do campo psicossomático, se é da questão espiritual, se é da questão emocional, né? Das lembranças, dos fatos traumatizantes. Então, todo esse conhecimento nós devemos ter a partir do momento em que nós vamos rezar por uma situação que nós não conhecemos. Depois, nós devemos pedir ao Senhor, nós devemos pedir a Deus que venha em auxílio com o dom de ciência, para que o Senhor possa revelar qual é o problema que aquela pessoa está sentindo, qual é a situação que aquela pessoa está passando. Então, é isso que nós fazemos no dom de ciência, né? A importância de dar testemunho, que é muito importante, eu já falei isso, de como rezar por problemas desconhecidos, por situações que nós não conhecemos, e auxiliar, pedir auxílio ao Senhor que venha com a palavra de ciência para que nós possamos ajudar estes irmãos que sofrem e que muitas vezes olham para os nossos grupos de oração e para nós, embora que de forma inconsciente, como a última solução para a vida deles. Nós não somos, o Senhor é, mas nós precisamos ajudá-los, né? Então, é pedir ao Senhor este auxílio, que nos auxilie com este dom de ciência, que nos dê a graça de fazer bem este diagnóstico. Por último, o último dom é a palavra de sabedoria. Nós estamos vivendo momentos muito delicados na nossa vida, né? Momentos delicados na nossa sociedade, difíceis, momentos até difíceis, nós poderíamos assim dizer, situações que são desafiadoras. Para isso, nós precisamos de sabedoria.
É preciso pedir este dom ao Espírito Santo, que nos dê o dom de sabedoria, para que nós possamos realizar tudo segundo o coração de Deus, né? A palavra de sabedoria é uma ação de Deus, movendo uma pessoa a ensinar ou explicar verdades religiosas, a fim de que a presença de Deus e o amor de Deus sejam experimentados. E aqui é oportuno fazer a seguinte distinção neste termo de sabedoria, entre sabedoria humana, sabedoria diabólica, como nós já falamos antes, e sabedoria divina. Nós vamos vendo que os dons eles sempre estão ligados um ao outro. Sabedoria humana é aquilo que é adquirido, né, pelo esforço do conhecimento humano e pelas ciências. Nós estudamos e aí nós vamos adquirindo um conhecimento humano. O conhecimento diabólico é aquele que quer se sobressair, quer levar vantagem de todas as formas, passando por cima de todos, né? São Tiago, no capítulo 3, vai dizer assim: mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então, isso é uma sabedoria diabólica. Nós tentamos tirar vantagem, né? E a sabedoria divina, que nós recebemos no crisma. E aí vai ser diferente. O dom crismal, né, no nosso crisma, o Espírito Santo dispensa sobre nós o dom da sabedoria. É um dos dons do Espírito Santo. Nós rezamos isso no Rosário ao Espírito Santo. E a palavra de sabedoria, que é o dom carismático, doado também pelo próprio Espírito Santo. Então, a sabedoria divina é o que nós recebemos no nosso crisma, é um dom crismal, e a palavra de sabedoria é um dom carismático, é um dom efuso, é um dom efuso. Enquanto o de sabedoria, recebido através do sacramento do crisma, é um dom infuso para a nossa santificação, o dom carismático de sabedoria o dom de sabedoria é um dom carismático, ok? A palavra de sabedoria é um dom carismático. Então, é um dom gratuito que Deus dá, por meio do Espírito Santo, a cada um de nós. Este dom carismático. Ele é o socorro de Deus para o momento de crise. O dom de sabedoria é o socorro de Deus para o momento de crise. O Papa Bento XVI, em uma de suas obras, Novo Povo de Deus, vai dizer que, mesmo quando, no momento em que o mundo, né, tenta, de forma trágica, tentar esconder as verdades da fé, basicamente isso que ele vai dizer, é aí que se precisa intensificar a luz dos faróis. O dom de sabedoria, a palavra de sabedoria, ela vem como este farol para nos orientar. Para orientar a nossa vida nos momentos difíceis que nós vivemos. Nos momentos em que nós precisamos tomar grandes decisões. A palavra de sabedoria é apropriada para testemunhar a presença de Deus em momentos de crise. Enquanto a palavra de ciência é o diagnóstico, com a palavra de ciência nós diagnosticamos aquilo que a pessoa tem, a palavra de sabedoria revela como agir, ou seja, indica o remédio e o tratamento. Então, elas caminham muito juntas. Uma vai discernir o que a pessoa tem, a outra vai dizer qual que é o remédio eficaz, qual que é o tratamento eficaz para aquela situação, para aquele problema. Então, nós precisamos compreender bem isso, né? Os dons caminham sempre juntos. Os dons caminham sempre juntos. Quando exercitar o dom de sabedoria? Sempre que tivermos diante de situações importantes e de decisões que precisam ser tomadas.
A palavra de sabedoria, o dom de sabedoria, ele deve ser sempre consultado e utilizado nesses momentos importantes, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida enquanto comunidade, enquanto grupo de oração. Então, é pedir sempre ao Senhor esta graça do dom da sabedoria. De dizer assim, Senhor, me ensine como eu vou fazer isso. Quantas vezes nós tivemos, né, e é verdade, não são poucas para quem vive uma vida carismática, momentos em que nós precisávamos tomar decisões assim, que humanamente falando, eram impossíveis de ser tomadas. Mas nós resolvemos aquela situação e tomamos aquela decisão com a maior tranquilidade do mundo e depois nós dissemos assim, como que nós conseguimos resolver isso? Como que eu consegui fazer isso? Como que eu consegui dar esta resposta? Como foi sábia esta resposta? Porque é o Senhor que manifesta o dom de sabedoria. É Ele quem nos dá esta graça de vivermos bem estes dons, de estarmos dispostos a viver estes dons. E aí, falando sobre sabedoria, uma pessoa é muito importante nessa dimensão de sabedoria. Salomão vai dizer que não quer as riquezas, ele quer apenas sabedoria. E olha que bonito, quando nós podemos pegar a Sagrada Escritura, no livro de Sabedoria, no capítulo 9, e Salomão diz assim, Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um dos vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito, entre os homens não será nada, se lhe faltar a sabedoria que vem de vós. Mas, ao vosso lado, está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava sempre, quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei, pois, descer de vosso santo céu e enviai do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. Vai dizer Salomão no livro da sabedoria. Então é pedir isso, meus irmãos, ao Senhor, que nos dê a graça da sabedoria, que nos dê a graça de viver bem cada um dos dons que Ele dispensou sobre cada um de nós. Que nós possamos viver bem o dom da profecia, que possamos exercitar cada um desses dons como o Senhor dispensou sobre cada um de nós. E sempre, sempre pedir o dom do discernimento dos espíritos, porque Ele é quem vai ser o nosso termômetro para discernirmos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem do Senhor. E olha, não são poucas coisas que muitas vezes não vêm do Senhor. E que até parecem boas para nós. Mas é preciso discernir o que de fato vem do coração de Deus e o que não vem do coração de Deus. Amém? Então, eu queria que vocês pudessem, não sei se a Dayana fez isso, mas eu gostaria de fazer isso com vocês. Nós temos quanto tempo ainda? Já passou o tempo todo? Geralmente a gente faz 1 hora, né? Mas fique à vontade. A gente começou por Tá, volta das já 8h15. passou 1 hora, Bruno? A gente começou por volta das 8h15, agora são 1 hora. 9h15 agora. Ok.
Então, eu queria abrir rapidinho para vocês, para que alguém que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tá certo? Que possa fazer agora. Se alguém tem alguma dúvida a respeito daquilo que foi falado, para que a gente possa sair daqui sem nenhuma dúvida, tá, irmão? Pessoal, quem tiver dúvida, só abre o microfone, então. Então, ficou bem explicado, não é? Deu para todo mundo compreender? Bruno, alguma dúvida? Talvez uma dúvida geral, não sei, mas enquanto você Tá. falava, me fez uma lembrança que quando você falava do dom da sabedoria, de saber o que dizer. Eu acho que muitas vezes eu já ouvi também falar sobre, não seria um dom do conselho, onde esse conselho estaria ligado com a sabedoria, ou é uma coisa diferente, onde entra, onde tem essa junção entre esse dom da sabedoria e esse conselho que nós ouvimos. Nós vamos ver esse dom do conselho nos dons crismais. Nós recebemos o dom do conselho no nosso crisma. Conselho, fortaleza, né? Tudo isso. Então, nós falamos dos dons carismáticos, daquilo que são chamados os dons paulinos, daquilo que São Paulo vai dizer. Claro que todos os dons sempre estão acompanhados uns para com os outros, né? Ninguém tá solto, tá livre, né? Tá sozinho, tá no canto. Mas um sempre vai sustentar o outro, se assim nós poderíamos dizer. Um sempre vai ajudar o outro. Então, o dom do conselho, ele entra na categoria de dons infusos no nosso crisma, naquilo que nós recebemos a partir do sacramento, diferente do dom de sabedoria, da palavra de sabedoria que nós recebemos como dom carismático. Certo? Mais alguma outra dúvida? Ok? Mais alguém? Mais alguém quer falar? Tá todo mundo calado, né, Bruno? Tá todo Quando mundo todo calado. mundo fica calado, eu fico com medo, porque ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Amém, então. Eu tô vendo ali o seu Francisco, eu tô vendo o seu Francisco ali quase dormindo. Quando Não é? uma pergunta, Tá, pode fazer. Quem que tá falando? Eu tô no celular e eu não consigo ver todo mundo. tá, é a Ana Paula. Eu também nem tô Ah, aparecendo. A Ana Paula tá falando. tá. Deixa eu pegar aqui. Passando muito mal hoje. Nossa Senhora. Muitas vezes a gente faz uma colocação. Eu senti no meu coração. Eu senti no meu coração que o Senhor quer dizer isso, está falando isso. E qual colocação a gente colocaria com esse falar que sentiu do coração? Qual seria esse fundamento dentro dos dons e carisma? Na verdade, ele entra nos dons de inspiração, né? Porque o Senhor tá. Depende se ele entra na inspiração ou na revelação. Porque geralmente a gente fala assim: eu senti no meu coração que Deus está me mostrando. Então, peraí. Se nós sentimos no Está nosso coração, mostrando. Deus. Entende? Né? Uhum. Deus está. Ele entra na inspiração. Mas se Deus está mostrando, Deus está revelando algo para alguém. Então, esse sentir no coração é uma inspiração que vem de Deus, né? E aí ele entra muitas vezes numa palavra de sabedoria, de ciência, né? Geralmente é mais nas palavras de ciências, né? Nós deixamos ele muito nessa palavra de ciência, porque o Senhor falou no meu coração, por exemplo,
coisas, e aqui é muito importante, às vezes a gente acha que toda palavra de ciência, elas são palavras piedosas. Não, e não é. Muitas vezes são palavras que não têm nada a ver com aquilo que nós estamos rezando. Eu lembro que uma vez, uma irmã disse assim, ela relutou muito para falar isso, né? Ela falou assim, o Senhor está me mostrando, falando a palavra arame farpado. Vocês sabem o que é um arame farpado, né? Aquele que tem uns ganchinhos e que a gente acaba que se rasgando se vai passar por baixo dele. E ela falou, meu Deus, arame farpado, que negócio de gente doida. Mas ela falou, né? Ela pronunciou. E quando ela proferiu essa palavra arame farpado, um rapaz, ele chorava desesperadamente. E ela continuou, né? O Senhor está curando alguém aqui. Ele está mostrando um arame farpado. Esse jovem, ele trazia um trauma da infância dele quando ele foi passar em uma cerca de arame farpado. Nossa. Então, numa lógica humana, é uma coisa assim, nada a ver. Para que eu vou falar, né, sem sentido? Para que eu vou falar aqui de arame farpado? Eu estou falando aqui em orar, em pedir, vem Espírito Santo, batiza Espírito Santo, agora o Senhor vai falando aqui arame farpado, eu lá estou ficando doido? Não, mas o Senhor vai sempre utilizar dessas coisas, né? E aí nós precisamos ter o quê? Sabedoria, e aí entra o auxílio do discernimento dos Espíritos, para que nós possamos discernir aquilo que o Senhor quer falar naquele momento. Entende? Amém. Ok. Amém? Ok. Mas alguém tem dúvidas? Depois eu vou ver com a Dayana, porque eu tentei fazer um resumo de 6 dons, né? Para mim foi um desafio bem grande. Eu vou ver com a Dayana como que a gente faz para passar para vocês depois os slides desse material, de cada dom. Certo? Certo, aí ela pode falar com o Zé, talvez o Zé pode passar para nós. Pronto, ótimo, porque assim, é muita coisa para falar e a gente acaba aqui deixando de falar algumas coisas que são necessárias, mas infelizmente o tempo não colabora muito, não é isso? Exatamente. Tá certo, então? Mais nenhuma dúvida, nós podemos rezar, Bruno? Vamos sim.